O advogado Frederic Wassef apresentou uma outra versão para justificar o motivo de ter escondido Fabrício Queiroz em uma casa no nome dele em Atibaia, no interior de São Paulo. Em entrevista à Veja, Wassef disse que tinha informações sobre um possível atentado contra Queiroz e que a família Bolsonaro seria responsabilizada pelo crime. De acordo com o advogado, Queiroz estaria jurado de morte por forças ocultas, sem revelar de quem se tratavam. Wassef disse que a morte de Fabrício Queiroz seria parte de uma fraude, comparando ao depoimento do porteiro do condomínio do presidente Jair Bolsonaro no caso do assassinato de Marielle Franco. O advogado ainda confirmou que escondeu do presidente e de Flávio Bolsonaro a trama e o paradeiro do ex-assessor. Em sua nova versão, Wassef disse que sabia que Queiroz ficou em sua casa em Atibaia em vários períodos, mas não confirmou datas. Ele afirmou ainda que considera que salvou a vida do ex-assessor. Já uma pesquisa Datafolha divulgada hoje apontou que para 64% dos brasileiros que souberam da prisão de Queiroz, o presidente Bolsonaro sabia do paradeiro do ex-assessor. O Datafolha ouviu 2.016 pessoas por telefone nos dias 23 e 24 de junho e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Zé Maria. Olha, se é uma coisa positiva aí nessa prisão do Fabrício Queiroz, foi o afastamento desse Frederico Assad do presidente Jair Bolsonaro. O presidente e seus filhos devem ser defendidos na justiça e na justiça eleitoral por um escritório competente, organizado, e não por um aventureiro assim que se aproximou visivelmente do presidente Jair Bolsonaro, se oferecendo de graça exatamente para fazer carreira ali junto ao presidente da República. Isso é muito claro. É um mala esse cara, é um mala. E o presidente fez bem em afastá-lo da sua família, da defesa dos filhos e profissionalizar a defesa. Flávio Bolsonaro vai precisar de uma defesa firme, a situação se controlou, o presidente Jair Bolsonaro entendeu que isso é um processo afastado do Palácio do Planalto, da presidência, até do Senado. Não tem nada a ver com o Senado, não tem nada a ver com a gestão Bolsonaro e nem Palácio do Planalto. Isso é uma coisa da Assembleia Legislativa e que deve ser investigada, punida, se for o caso, lá no Rio de Janeiro. É estranho a fala dele, porque parece que fica mandando recadinho, parece que se coloca como muito importante e não é muito importante, e que tem segredos. Não tem segredos. A característica do presidente Jair Bolsonaro é exatamente essa transparência, até demais, né? Esse jeito dele de agir de uma maneira espontânea. Não há segredos. E aí ficam inventando, ele é como o Fabrício Queiroz, ele pode falar mais, pode... Não tem o quê? Não tem segredo. A única história que tem é esta, da tal rachadinha, que é desvio de dinheiro público, roubo, e que deve ser investigado, não só do Flávio Bolsonaro, mas os outros também, os outros deputados. 17 deputados antes de Flávio Bolsonaro, né, devem ser investigados. Eu acho que a polícia do Rio de Janeiro está devendo isso. Se os outros 16 que vêm antes, em volume de movimentação do senador Flávio Bolsonaro, não estão sendo investigados ou não serão processados porque justificaram, a polícia tem a obrigação de dizer, olha, esses aqui justificaram e inocentá-los, porque os nomes deles estão na lista dos que fizeram movimentações consideradas atípicas e suspeitas. Então, a polícia tem que vir a público dizer por quê, mesmo que seja para inocentar, porque senão fica parecendo perseguição mesmo. Então, eu acho que foi um alívio se livrar desse mala, desse Frederic, e o presidente fez bem e os filhos dele. Tem que profissionalizar a defesa, chegou a hora. O senador Flávio vai precisar. Diga aí, Fiuza. Eu acho que se livrar, né, assim, aparentemente o presidente e a família não se livraram, né, do Wassef num sentido que deve ser o que mais interessa a quem quer criar crise com o caso Queiroz envolvendo aí o governo, né? O Zé se referiu exatamente ao afastamento formal, né, da defesa, mas aparentemente, não sei se o próprio Wassef não quer se desligar, mas ele está falando a beça aí, né? E
aparentemente está construindo histórias, construindo hipóteses, né? Quer dizer, eu acho que se há a preocupação de levar, eu acho que deve ser preocupação de todos, né? E da própria família, do Flávio, né? Se ele se acha inocente, a menor quantidade de ruído, né, que produzir, tanto melhor para a investigação seguir austera, né, concernente aos fatos, né? Mas o ASEF, eu acho que ele é, nesse momento, a maior atração para quem quer transformar o caso Queiroz num escândalo na República, né? Então, aparentemente, essas relações, essas ligações, sai uma pesquisa, o presidente sabia, o presidente não sabia, né? Isso aí tudo, na verdade, você está tentando transformar um caso, como disse o Zé, da Assembleia Legislativa, que não é irrelevante, que é relevante, né? Precisa ser feito, vai ser muito bom, inclusive, que seja feita essa devassa, né? Se foi rachadinha ou mais do que rachadinha, ótimo, né? Gabinete não pode ser aí um biombo para negócios ilegítimos, certo? Então, a rachadinha é uma licença que se faz com aquele orçamento, como a gente já falou aqui, a gente não sabe se é exatamente esse o caso, mas se for, que isso se esclareça, que sejam punidos os culpados, que isso pare de ser feito. O que isso tem a ver com os rumos do país, né? Que é esse o mal-entendido no qual se investe, aparentemente se investe, né? Olha, os rumos do país, nesse momento, estão comprometidos pelo caso Queiroz. Isso eu não concordo. Isso não é verdade, porque aí você tem que olhar para o Palácio, tem que olhar para o governo e para as políticas de governo, né? Elas não têm resquícios, não têm resíduos de práticas, como as supostas práticas que estariam envolvendo o Queiroz, nesse gabinete da Assembleia. Não tem nada disso, né? 1 ano e meio já de governo. A gente vai falar até aqui de realizações, de obras e tal, e também não é outdoor, é só constatação de governo governando, né? Então, é isso. Quanto mais esses personagens tipo o ASEF, trouxer hipóteses, eu não sei, são teses, essa está uma tese até rebuscada, né, sobre o que se quereria fazer em relação ao Queiroz. Quanto mais isso acontecer, melhor para quem quer transformar o caso Queiroz numa crise da República, que não é. Pois é, né, Augusto? E só antes de te passar, queria chamar a atenção de novo aqui para esse número do Datafolha que nós trouxemos aqui, de que 64% dos brasileiros acham que o presidente Bolsonaro sabia onde estava o Queiroz, né? Mas aí não é questão de achar, né? Não é uma questão de opinião, né? Fica parecendo que o próprio Instituto quer fazer essa afirmação e aí coloca na boca de um suposto povo, né, Augusto? Depende de como você faz a pergunta também. Agora, é mais ou menos uma resposta previsível, porque esse advogado é um trapalhão, né? Eu não sei quem sugeriu que ele se tornasse advogado aí da família, como é que ele conseguiu, mas se alguém sugeriu, não é amigo, não é gesto de amigo, porque quem tem um advogado desses, para ser acusado, não precisa de promotor. O ASEF, na primeira declaração que ele deu, depois da prisão do Queiroz, Fabrício Queiroz, foi o seguinte: ele disse, eu não sabia que ele estava lá na minha casa em Itanhaém, não sabia. E não tinha contato com ele, disse, né, com o Queiroz, há 1 ano. Na segunda declaração, conjunto de declarações, ele disse basicamente o seguinte, que ele ia surpreender o país com as revelações que ele faria sobre o que aconteceu com o Queiroz, e aí reconheceu que ele tinha tido contatos, poucos, ele ressalvou, com o Queiroz. Então ele já mudou. Agora ele mudou de vez. Ele diz que para proteger o presidente, ele me pega um sujeito que é o pivô do caso, que envolve o do senador Flávio Bolsonaro, e leva para aquela casa escondido, porque ele tinha medo de que o cara fosse assassinado por milicianos, e aí faz uma ligação estranhíssima com o caso Marielle.
como se ele soubesse de algum segredo sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Quer dizer, só atrapalhada, e termina a entrevista de maneira patética, né? Dizendo, eu amo o presidente. Se alguém me amar assim, eu estou em perigo, vocês me socorram, porque é só atrapalhada. O que tem que ser feito é o que diz o Guilherme Fiuza, que se investigue o caso, que se esclareça o quanto antes, que se impute os castigos devidos a quem pecou, tá? E que se vire essa página, seja qual for o desfecho, tá? Porque aí teremos em cena menos Frederics e Wassefs aí que só atrapalham e só criam confusão. Nesta semana, o presidente se comportou como deve. Não procurou brigas inúteis, baixou o tom, fez uma substituição, deveremos comentar aqui, imagino, no Ministério, uma nomeação para o Ministério da Educação tranquilizadora, falou num tom moderado sobre todos os assuntos e falou das realizações, como disse o Guilherme. Quem é que sabia que haveria uma inauguração aí de uma obra ligada à transposição do Rio São Francisco? Não, porque o noticiário é só ocupado por picuinhas, assuntos menores, né, e factoides criados oportunisticamente aí por vários jornalistas ou criados pelo próprio presidente da República, né? Então não precisa aparecer numa manifestação no domingo, não precisa comprar brigas que são desnecessárias, deve agir como agiu essa semana.